Esse jovem comeu uma fruta amaldiçoada quando era pequeno, sem saber que ela transformaria seu corpo em borracha, permitindo que ele se esticasse o quanto quisesse. E anos depois, ele tenta conseguir um navio para montar sua própria tripulação de piratas e ir atrás do One Piece, que é o tesouro mais valioso que já existiu nos mares. Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar os 4 primeiros episódios do live action de One Piece. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Esse grupo de amigos vão navegar pelo mar em busca de tesouros valiosos sem nem mesmo saber que esse pirata perigoso também está em busca da mesma coisa. Na cidade de Loguetown, o pirata mais famoso que já existiu, chamado Gold Roger, está prestes a ser executado pela marinha. E aí o vice-almirante Monkey D. Garp diz que Roger estava sendo sentenciado pelos crimes de roubo, pirataria e por se opor ao governo mundial. Mas o rei dos piratas faz piada com a situação, dizendo que a algema está fazendo suas mãos coçarem. E quando Roger está prestes a ser finalizado, um homem na multidão de pessoas interrompe, perguntando onde ele escondeu seu tesouro. E Roger começa a rir e diz que escondeu o One Piece no mar, e que quem encontrá-lo terá riquezas, fama e poder. Portanto, Roger é finalmente finalizado, e as pessoas que estão assistindo saem correndo para tentar achar o tesouro, começando assim uma nova era no mundo dos piratas. Então, 22 anos se passam, e conhecemos um jovem chamado Monkey D. Luffy, que sonha em montar uma tripulação de piratas para encontrar o One Piece. Só que o problema é que Luffy nem sequer tem um navio, além de seu barco estar afundando, e para piorar, ele não sabe nadar. Mas para não morrer afogado, Luffy decide entrar em um barril, e as ondas do mar lhe levam até 2 navios que estão lutando um contra o outro, sendo Rosa pertencente à Capitã Alvida, que é procurada pela marinha tendo uma recompensa de 5 milhões de berries pela sua morte. E depois de invadir o navio inimigo e eliminar vários piratas com a sua clava, a Capitã Alvida ordena que seus subordinados peguem todos os espólios que caíram no mar. Com isso, o barril que o Luffy está é tirado do mar e levado para o navio da Alvida, e em seguida a Capitã começa a interrogar os sobreviventes, perguntando sobre um tal de Zoro, que é um caçador de piratas, e logo esse garotinho chamado Kobe é forçado a limpar o chão sujo de sangue, após a Alvina finalizar um dos caras que estava sendo interrogado. Já de noite, Kobe está sozinho no porão do navio, e Luffy sai do barril e começa a conversar com ele, descobrindo que o garoto está ali contra sua vontade, porque se ele não obedecer a Alvida, ela o finalizará. Então Luffy conta que quer chegar na Grand Line, que é o local que os piratas acreditam que está o tesouro que Gold Roger deixou. O problema é que esse lugar é extremamente perigoso, mas disposto a ajudá-lo, Kobe mostra para o jovem onde ficam os botes salva-vidas para ele escapar do navio antes que a Alvida acorde. Porém, acidentalmente, Luffy bate com o remo no sino do navio, acordando assim a Alvida e o resto da tripulação. E ao ver a cena, a mulher acha que Kobe traiu ela e tenta acertá-lo com a clava, mas o chapéu de palha consegue proteger o garoto. E aí uma batalha se inicia e um dos piratas dispara no jovem, mas surpreendentemente a bala retorna para o atirador, mostrando que Luffy tem um corpo feito de borracha, e usando ele, o jovem pode se esticar o quanto quiser. Logo, Luffy usa um golpe que ele chama de Gomu Gomu no Pistol e joga a Alvida para fora do navio, fazendo com que todos os outros piratas ficassem com medo de enfrentá-lo. Então o jovem convida Kobe para partir junto com ele, e o garoto aceita porque não tem mais para onde ir. Após isso, os dois já estão em alto mar, e Kobe pergunta como o jovem consegue se esticar, e ele começa a contar um pouco sobre o seu passado. E vemos que quando Luffy era criança, ele sonhava em entrar para a tripulação do seu amigo Shanks, que era um pirata bem famoso desde aquela época. Só que como Luffy ainda era criança, Shanks não permitiu que ele entrasse, e para tentar provar que era maduro e corajoso, o garoto feriu seu próprio rosto com uma lâmina. Porém, isso não fez Shanks mudar de ideia. E frustrado com a situação, o garoto decide dar uma olhada nos tesouros que a tripulação conseguiu, e acha uma Akuma no Mi, que literalmente significa fruta do diabo. Mas sem saber que a fruta lhe dará poderes, o garoto decide comê-la. E em seguida, os encrenqueiros chegam no bar em que Shanks está, e começam a provocá-lo. Mas apesar de conseguir derrotá-los, Shanks se mantém calmo e aguenta as humilhações. Vendo isso, Luffy fica zangado e chama o cara de covarde, mas ao se aproximar do garoto para tentar explicar o que significa ser um homem, Shanks percebe que ele comeu a Akuma no Mi, que estava entre os tesouros. De volta ao presente, o jovem pergunta qual é o maior sonho de Kobe, e ele se recusa a contar porque acha que o seu sonho é uma bobagem. Então Luffy dá um tapa em Kobe para ele não pensar dessa forma, e o garoto conta que seu maior objetivo é entrar para a marinha para proteger as pessoas. E disposto a ajudá-lo, Luffy decide navegar em direção a uma base da marinha, porque assim ele consegue deixar Kobe lá, e de quebra ainda poderá roubar o mapa que o levará para a Grand Line. E se você está curtindo essa live action de One Piece, saiba que o mangaka Eiichiro Oda, que criou a obra, também é um dos produtores executivos da série. Mas como Oda não é bobo nem nada, na hora de assinar o contrato tinha uma cláusula que dizia que a série só seria lançada quando ele assistisse ela e percebesse que realmente ficou boa, já que Oda está escrevendo e desenhando o mangá desde 1997, e por isso ele não iria querer que sua obra fosse estragada por uma adaptação ruim, tipo como aconteceu com o live action bizarro de Dragon Ball Z. De volta à série, uma garota chamada Nami se aproxima de um barco pedindo ajuda e explicando que atacaram a tripulação dela. Só que esses dois caras percebem que tem um baú do tesouro no barco de Nami e pulam nele para tentar roubá-la, porém logo os dois percebem
percebem que o baú está vazio e que Nami lhes enganou para ficar com seu barco. E eu não sei se vocês perceberam, mas a atriz que faz a Nami é aquela mesma garota do meme 10/10 que ficou famoso no Brasil alguns anos atrás. De volta ao pirata que estica, ele e Kobe chegam na cidade das Conchas, que é onde fica a base número 153 da marinha. E aí Luffy decide ir comer em um restaurante antes de invadir a base, e logo Zoro chega no local. E uma garotinha chamada Rika oferece onigiris para ele comer, só que sem querer ela acaba esbarrando em Helmeppo, que é o filho arrogante do Capitão Morgan da marinha. Com isso, Helmeppo fica irritado e pisa em cima do onigiri da garotinha, e por sentir pena dela, Zoro decide comer o onigiri esmagado, dizendo que está delicioso. Além disso, Zoro insulta Helmeppo, falando que ele tem um cabelo ridículo, e o cara se irrita e saca sua espada para enfrentá-lo. Porém, Zoro consegue derrotar Helmeppo e os demais membros da marinha com a maior facilidade do mundo, sem nem precisar sacar as suas espadas, deixando assim Kobe e Luffy impressionados. E enquanto isso, Nami, que estava no bar, ataca um marinheiro aleatório para roubar o uniforme dele. Após isso, Zoro se encontra com o Capitão Morgan para receber a recompensa pelo corpo do Mr. Seven, que ele havia finalizado anteriormente, pois Zoro é um espadachim que caça piratas fugitivos em troca de dinheiro. No entanto, Morgan chantageia o jovem, dizendo que ele só receberá a recompensa se aceitar se juntar à marinha. Contudo, Zoro recusa a proposta, e Morgan lhe sentencia a passar 7 dias preso no pátio do local, porque ele atacou os soldados do bar. Já no dia seguinte, Zoro acorda após passar a noite inteira preso, e Helmeppo aparece para debochar, mostrando que roubou uma das 3 espadas dele. Enquanto isso, a Nami veste o uniforme roubado, e se infiltra na base da marinha para tentar pegar o mapa da Grand Line. Já Luffy também invade a base, só que pelos esgotos, e encontra Zoro preso no pátio. E ao perceber que esse é o espadachim habilidoso que lutou no bar, o jovem pensa em soltá-lo na esperança que ele se junte à sua tripulação. Mas Zoro explica que não quer porque caçou piratas como Luffy a sua vida inteira, e prometeu para alguém importante que se tornaria o maior espadachim que o mundo já viu. Então Luffy decide soltar o Zoro mesmo assim para que ele consiga cumprir essa promessa. De volta a Nami, o cara que havia sido roubado por ela a reconhece, e por isso a jovem é obrigada a abandonar o seu disfarce para lutar. Portanto, Nami usa seu bastão retrátil para derrotar o cara e outra marinheira, escondendo os corpos de ambos para ninguém ver. Mas de repente, Luffy, que estava ouvindo toda a conversa, brota do teto e diz que o mapa da Grand Line é seu, e por isso começa a andar normalmente pela base para tentar achá-lo, deixando Nami sem escolhas a não ser segui-lo. Só que de repente eles dão de cara com o Capitão Morgan mão de machado, e Nami mente que Luffy é um prisioneiro que ela está escoltando, e o cara acredita, porque como vimos anteriormente, Nami é uma excelente mentirosa. Além disso, a jovem ainda conseguiu roubar as chaves do escritório do cara quando ele se aproximou dela. Enquanto isso, Zoro invade o quarto de Helmeppo e encontra o cara peladão brincando com a espada dele. E veja bem, eu disse espada. Então Zoro recupera sua katana e decide cortar o cabelo de Helmeppo para se vingar dele. De volta a Nami, ela e Luffy entram no escritório do Morgan e percebem que o mapa está dentro de um cofre, mas logo Morgan encontra os marinheiros feridos e percebe que Nami lhe enganou, e por isso ele volta para o seu escritório e começa a dar machadadas na porta para entrar. Com isso, Luffy usa seus poderes de pirata que estica para arrancar o cofre do chão, mas o problema é que ele e Nami saem voando janela fora. Logo, vários marinheiros cercam ambos, e por estarem em desvantagem, eles quase são capturados. Porém, infelizmente, Zoro estava passando pelo local, e decide ajudá-los porque Luffy havia lhe soltado anteriormente. Em seguida, Morgan aparece, e Luffy e Zoro começam a lutar contra ele, enquanto Nami cuida dos marinheiros que ainda restaram. Só que Morgan não virou capitão à toa, e dá bastante trabalho para os dois, forçando Zoro a sacar as suas 3 espadas para lutar. Portanto, os jovens começam a atacar de forma coordenada, e depois de alguns golpes, Luffy consegue derrotar Morgan usando seu Gomu Gomu no Muti. Após isso, os 3 levam o cofre para o barco, e Helmeppo tenta impedi-los, mas Kobe aparece e nocauteia o cara. E aí Luffy convida o garoto para partir com eles, contudo Kobe explica que entrará para a marinha, e que quando ambos se reencontrarem novamente, serão inimigos. E eu não sei vocês, mas eu achei o Morgan mão de machado bem mais assustador no anime do que no live action, e deve ser porque escolheram um ator mais baixo e menos forte do que o personagem no anime. Já em contrapartida, tanto o Luffy quanto a Nami e o Zoro ficaram bem parecidos com as suas versões do anime. Já outra curiosidade interessante é que filmaram a série na África do Sul por conta dos mares que tem lá. E o mais legal é que realmente existem piratas na África que roubam barcos, mas obviamente eles usam armas de fogo e não espadas ou frutas do diabo para se esticar. Continuando com a história, Nami consegue abrir o cofre usando a sua habilidade de ladra, e assim eles conseguem o mapa da Grand Line, que é a linha que divide o mar aberto em 2. Só que de repente o pirata Bug e sua tripulação lançam um gás sonífero no barco dos 3,
fazendo com que eles desmaiassem, mas antes de cair no sono, Luffy engole o mapa. Após isso, os três acordam e percebem que estão presos em uma caixa sem suas armas e equipamentos. Então eles começam a pensar no que vão fazer, porém logo a caixa é aberta e os três percebem que estão em um circo cuja plateia é formada por moradores da cidade que estão acorrentados sendo forçados a aplaudirem um espetáculo. E aí o pirata Bug aparece e Luffy fala que viu o cartaz de procurado dele na cidade, que tem a recompensa de 15 milhões de berries, que é 3 vezes maior que a da Alvida. Logo, Bug revela que estava planejando roubar o mapa da Grand Line há meses e que ficou sabendo que os três conseguiram realizar essa façanha antes dele. Só que inesperadamente, Nami decide trair os seus companheiros, jogando o chapéu de Luffy para o alto. E como o jovem ama esse chapéu que recebeu do Shanks, ele estica seu braço para pegá-lo. E assim Bug descobre que Luffy comeu o Akuma no Mi. Com isso, Nami aproveita a confusão para fugir, mas fica chocada ao ver que Bug destruiu a cidade daqueles moradores. E por ter ficado congelada ao ver a cena, Nami é facilmente capturada. Após isso, o palhaço prende Zoro e Nami e depois começa a interrogar Luffy para tentar ficar com o mapa. Contudo, o jovem se recusa a revelar onde está, e por isso Bug amarra os membros dele e começa a esticá-lo. Porém, obviamente, isso não dá certo, porque Luffy é feito de borracha. E aí Bug pega o chapéu de palha do jovem e diz que tinha um amigo chamado Shanks que usava um igual, mas segundo Bug, ele queria apagar a sua glória, e por isso os dois brigaram e se separaram. E ao ver que o seu plano de esticar Luffy não está dando certo, o palhaço pega um garotinho da plateia, ameaçando feri-lo se o jovem não contar onde está o mapa. No entanto, Luffy deixa suas mãos emborrachadas para conseguir se soltar das amarras, e depois acerta um forte soco no palhaço, fazendo a cabeça dele voar. Mas para a surpresa de todos, Bug permanece vivo, porque ele também comeu uma fruta do diabo, e por isso consegue separar os membros do seu corpo. Logo, Bug separa sua mão, e usa ela para jogar gás sonífero no jovem, deixando ele inconsciente. Enquanto isso, Monkey D. Garp, que estava na execução do Gold Roger há anos atrás, chega na base da marinha para tentar entender como conseguiram roubar o mapa. E aí o Capitão Morgan mente que os invasores roubaram o mapa e depois fugiram de medo sem nem lutar com ele. Passando para Zoro, ele julga Nami por ter tentado fugir sozinha, mas ela diz que não teve escolha e mostra que trouxe uma gazua escondida em sua bota. Só que antes que ela pudesse usar a gazua para abrir o cadeado da jaula, um membro da tripulação do Bug, chamado Kabaddi, chega para se vingar do Zoro, porque no passado o espadachim eliminou o irmão dele para ganhar a recompensa por sua cabeça. De volta à marinha, Monkey D. Garp chama Kobe para conversar, explicando que sabe que ele estava com o pirata que roubou o mapa. E com medo de ser expulso da marinha, Kobe revela que o nome do pirata é Luffy, e estranhamente Garp demonstra conhecer esse nome, e diz que ele e Kobe vão capturá-lo juntos. De volta ao Luffy, ele acorda em uma prisão de vidro que está sendo preenchida com água do mar, porque essa é a fraqueza daqueles que comem a fruta do diabo. E aí Bug explica que logo o jovem morrerá, se não contar onde está o mapa, e Luffy se recusa a falar, e por isso o palhaço abre ainda mais a válvula de água, fazendo com que o jovem comece a se afogar. E nesse mesmo instante, o Chapéu de Palha se lembra de quando aquele pirata lhe sequestrou para jogá-lo no mar, e assim se vingar do Shanks. Só que um monstro marinho apareceu bem na hora, e virou o barco devorando o pirata, e fazendo com que Luffy comece a se afogar no mar. Porém, logo Shanks chega para resgatar o garoto, e o monstro marinho se aproxima do barco para atacá-los. E aí Shanks entra na frente do Luffy para protegê-lo, e tem o seu braço comido pela criatura. Mas ele olha bem no fundo dos olhos dela, e usa o seu poder de controle para fazê-la recuar. Após isso, eles voltam para a cidade, e Luffy fala que Shanks tinha razão quando disse que ele não estava pronto para virar um pirata. Então o garoto promete que um dia montará sua própria tripulação, e Shanks dá seu chapéu de presente para Luffy antes de partir. E o legal é em que em uma entrevista para a Netflix, Eiichiro Oda contou que sua maior preocupação era de achar um ator que fosse parecido com o Luffy. Porém, ao assistir às gravações das audições, ele viu Inaki Godoy, e ficou surpreso em como o jovem se parecia com o personagem que ele desenha há décadas no mangá. E só para vocês saberem, esse ator nasceu no México, então pode-se dizer que Luffy é em parte mexicano. Outra coisa legal é que, de acordo com os rumores, foram gastos cerca de 18 milhões de dólares por episódio da série, e convenhamos que já estava na hora da Netflix investir em algo bom. Mas continuando com a história, lá no circo do Bug, Kabaddi começa a arremessar facas em Zoro, só que logo Nami consegue abrir o cadeado e chuta o pirata na direção do espadachim, que consegue apagá-lo apenas usando um braço. Enquanto isso, a prisão está cheia de água e Luffy está se afogando, mas felizmente Nami chega a tempo e quebra o vidro com seu bastão, libertando assim Luffy. Mas por estar bem cansado, o jovem acaba cuspindo o mapa para fora e Bug consegue pegá-lo. E aí Zoro tenta cortar o palhaço, mas ele usa sua habilidade para desviar das lâminas e em seguida se divide em várias partes e começa a dar uma surra em Zoro e Nami, que não conseguem desviar de tantos ataques ao mesmo tempo. E ao ver seus companheiros sofrendo, Luffy fica irritado e tenta derrotar Bug, porém o palhaço desvia do soco removendo uma parte da sua barriga e depois derruba o jovem no chão. E nesse mesmo instante, Luffy tem a brilhante ideia de prender as partes do Bug nos baús e barris que tem no circo, e com a ajuda de Nami e Zoro ele consegue fazer isso. E aí sobra somente a cabeça, mãos e pés do Bug, e Luffy usa sua Gomu Gomu no Bazooka para derrotar o palhaço, mandando ele para fora do circo. Com isso, os três recuperam o mapa e libertam os moradores
moradores que estavam acorrentados na plateia, e ele lhes entregam uma cesta de suprimentos para agradecer, mas Luffy recusa, dizendo que os moradores precisam mais dessa comida do que os três. Em seguida, os jovens partem em um barco pequeno, e quando Zoro e Luffy estão distraídos, Nami aproveita para se comunicar com alguém que quer comprar dela o mapa da Grand Line. Já no dia seguinte, um buraco surge no barco deles, fazendo com que a água comece a se entrar aos poucos, e por isso, Luffy diz que eles deveriam conseguir um navio pirata, pois um barco pequeno como esse não aguentará viajar até a Grand Line. Portanto, os três concordam em parar na Vila Siro, que é conhecida pela construção de grandes navios, e ao andar pelo local, Zoro fica frustrado ao ver um cartaz que mostra que Bug tem uma recompensa de 15 milhões. Após isso, os três chegam no porto de navios da vila, e Nami dá a ideia deles roubarem um, mas Luffy diz que o navio é uma parte importante do bando, e que por isso ele deve ser conquistado e não roubado. Logo, Luffy encontra um navio e se apaixona por ele, contando para Nami e Zoro que quer comprá-lo. E aí um jovem chamado Usopp, que trabalha limpando as embarcações, se aproxima e diz que pode ajudá-los porque é amigo da dona do navio, que Luffy gostou. Enquanto isso, Monkey D. Garp parte para tentar recuperar o mapa que está com Luffy. E nessa tripulação está Kobe, que logo se destaca entre os demais marinheiros, virando assim o favorito de Garp. De volta ao bando do Chapéu de Palha, Usopp leva eles para conhecer a mansão da sua amiga Kaya, que é a dona dos navios. Porém, estranhamente, ele entra pelos fundos ao invés de usar a porta da frente. Só que de repente, o cozinheiro da mansão chamado Butch joga uma faca na direção de Usopp, dizendo que ele não é bem-vindo. Mas felizmente, logo Kaya aparece e lhes convida para jantar junto com ela, pois é seu aniversário de 18 anos. Então, o mordomo chamado Clarador, que é o homem em que Kaya mais confia, diz que Luffy e seus amigos devem primeiro tomar banho e vestir roupas adequadas para poderem jantar junto com ela. Portanto, todos entram na mansão para fazer o que Clarador pediu, exceto Usopp, que usa uma passagem secreta para chegar no quarto da Kaya e entregar o presente de aniversário dela. E aí os dois começam a conversar e a rir bastante, só que de repente Kaya tosse sem parar e tem que tomar um chá que Clarador havia preparado antes. Nesse momento é revelado que Kaya tem uma doença há anos e que até hoje ninguém conseguiu curá-la. Mas deixando a série um pouco de lado, vocês sabiam que a Emily Hood, que é a atriz que faz a Nami, é fã de carteirinha do One Piece? Em uma entrevista, a Emily contou que fez de tudo para conseguir esse papel, quando soube que faria um live action do anime. Primeiro, ela cortou e pintou seu cabelo para se parecer mais com a personagem e chamar a atenção dos produtores da série, além de treinar com um bastão igual ao da Nami para ficar preparada para as cenas de luta. Agora, continuando com a história, Nami está feliz da vida experimentando várias roupas da Kaya, e Zoro suspeita das atitudes do mordomo, explicando que já viu ele antes em algum lugar. Já de noite, a hora da festa chega, e Nami começa a dar em cima de Mary, porque ele é o responsável por cuidar das finanças da família de Kaya. E por falar nela, a jovem se junta a eles na festa, e diz que Nami ficou bonita no vestido que pertencia à sua falecida mãe, já que Kaya perdeu seus pais há alguns anos, e desde então Clarador vem cuidando dela. E como Kaya está fazendo 18 anos hoje, Mary avisa que ela precisa assinar alguns documentos para poder herdar todos os patrimônios que seus pais deixaram. Porém, Clarador interrompe a conversa dos dois, dizendo que ambos devem comemorar e não tratar de negócios hoje. Passando para o jantar, Kaya pede para comer peixe assim como todo mundo, mas Clarador não permite e dá uma sopa para ela que tem a mesma cor daquele chá, dizendo que a jovem precisa se alimentar direito por conta de sua doença. Mas antes que possa comer, Kaya tem outra crise de tosse e precisa voltar para o seu quarto. Mais tarde, Mary tenta ver Kaya para transferir os bens para o nome dela, porém Clarador lhe impede de vê-la, explicando que ele mesmo assinará o documento para cuidar dos bens para a jovem. Só que obviamente Mary não acredita nessa história e tenta falar com a garota. E aí Clarador revela que não é um mordomo comum, se movendo em alta velocidade e finalizando Mary. De volta a Bug, ele está no circo, e um pirata chamado Arlong, que tem uma recompensa de 20 milhões, surge para confrontá-lo, exigindo que o palhaço pague impostos, por ter saqueado cidades na área que pertence a ele. E para tentar pagar sua dívida, Bug diz que irá atrás do mapa que está com Luffy para entregá-los nas mãos do Arlong. De volta à mansão, Nami começa a roubar vários objetos valiosos, e sem querer entra no quarto de Kaya, que logo percebe o que ela está fazendo. Porém, surpreendentemente, a jovem não fica irritada com Nami, e diz que não tem sentido ter tantos bens se não pode compartilhar com outras pessoas. Enquanto isso, Usopp está na cozinha, contando para Luffy que seu pai era um grande pirata chamado Yasop, e Luffy fica super empolgado, explicando que conheceu o pai dele, porque o cara fazia parte do bando do Shanks. Logo, Zoro diz que quer uma bebida, e Usopp lhe leva até a adega de vinhos. Já Luffy fica na cozinha comendo aquela gororoba azul que Clarador fez para Kaya, e enquanto andam pela adega, Usopp esbarra no corpo de Mary, que está no chão, e antes que os dois pudessem fazer algo, Clarador aparece com suas 5 lâminas, e Zoro se dá conta que na verdade ele é Kuro, o capitão dos gatos pretos cuja recompensa vale 16 milhões. Sendo que Kuro só conseguiu se disfarçar de mordomo durante vários anos porque todos pensavam que o Capitão Morgan havia eliminado ele. Com isso, Zoro saca suas espadas para enfrentá-lo, mas Shan chega pelas costas do espadachim e lhe nocauteia com uma garrafada. Já Usopp foge pela janela, e Clarador ordena que seus subordinados se livrem de Zoro. E após Kaya ser gentil com Nami, ela se sente arrependida e devolve tudo que roubou. Enquanto que Usopp tenta pedir ajuda na cidade, mas ninguém acredita nele porque ele vive mentindo. Só que felizmente, Kobe, que foi enviado para prender Luffy, escuta os gritos de
e Usopp e diz que acredita no que ele está falando. Já Zoro é jogado em um poço, mas felizmente ele sobrevive à queda e acorda assim que Shannon e Butch vão embora. De volta à mansão, Nami encontra Luffy desmaiado na cozinha, porém logo Clarrador e seus subordinados chegam no local, forçando Nami a se esconder no armário, e ao ouvir a conversa deles, a jovem descobre que a gororoba azul é na verdade veneno. E em seguida, Kobe toca a campainha, e Clarrador atende a porta, e diz para os marinheiros que Usopp se tornou um mentiroso compulsivo desde que a mãe dele ficou doente e faleceu. Com isso, os marinheiros acreditam em Clarrador, e Helmeppo conta que eles vieram até a ilha para procurar por Luffy, fazendo com que Clarrador entregasse o jovem desmaiado para eles. Enquanto isso, Nami percebe que Shannon ficou sozinha na cozinha, e aproveita a oportunidade para atacá-la com uma frigideira. E vendo que nenhum marinheiro acredita nele, Usopp decide escalar até o quarto da Queia para falar com ela, explicando que Clarrador é na verdade um pirata perigoso. Só que a jovem se recusa a acreditar que o mordomo em que ela tanto confiou é mau, e por isso manda Usopp ir embora do quarto dela. Contudo, logo Nami chega no local e conta que Queia não tem nenhuma doença, e que o mordomo estava envenenando ela esse tempo todo com o chá e a gororoba azul. Com isso, a jovem finalmente acredita neles, e os três fogem por uma passagem secreta. Mas Queia começa a tossir, fazendo com que Clarrador descobrisse a localização deles, e enfiasse suas garras através da parede. Enquanto isso, Zoro está tentando sair do poço, mas não consegue. Então ele se lembra de um treinamento que fez há 7 anos atrás, quando perdeu feio para uma garota chamada Kuina, que até tentava ser sua amiga, mas Zoro tinha raiva dela porque ela era melhor que ele. E para tentar provar que é um espadachim superior, Zoro desafiou Kuina para um duelo com katanas de verdade, ao invés das de madeira que são usadas nos treinos. Porém, mesmo usando duas katanas, Zoro perdeu o duelo e pediu para Kuina lhe finalizar, mas ela fez justamente o contrário e estendeu sua mão para ele, ganhando assim a amizade do garoto. E ambos até juraram que iriam treinar juntos de agora em diante, até que um deles se tornasse o maior espadachim que já existiu. Só que algum tempo depois, Zoro estava esperando para treinar com Kuina, e o sensei dele chegou para contar que a garota sofreu um acidente e acabou morrendo. Com isso, Zoro passou a carregar a espada de Kuina, além daquelas duas que ele já carregava, se tornando assim um espadachim que batalha com 3 katanas. De volta ao presente, Zoro lembra da promessa que fez a Kuina de se tornar o maior espadachim, e por isso ele usa toda a sua força para escalar o poço e sair de dentro dele. E em seguida, Luffy acorda e vomita o veneno, e aí Zoro chega lá para salvá-lo, nocauteando Helmeppo e os outros marinheiros. Kobe até tenta pará-los, mas sabe que não é páreo para Zoro e Luffy. Enquanto isso, Nami, Queia e Usopp se escondem no quarto dos falecidos pais da jovem, e Clarrador lhe segue e começa a golpear os móveis com suas garras para tentar finalizá-los. E por medo de morrerem, Nami e Queia saem do esconderijo para enfrentar o cara, mas ele consegue facilmente detê-las, e Usopp até dispara em Clarrador com seu estilingue. Contudo, ele segura o projétil. De volta a Luffy e Zoro, eles entram na mansão e decidem se separar para procurar seus amigos. Logo, Butch e Shan encontram Zoro e começam a lutar contra o espadachim, e após alguns golpes, Shan mostra que conseguiu roubar a espada que pertencia a Kuina. Com isso, Zoro se irrita e consegue derrotar os dois, recuperando a espada da sua melhor amiga. Passando para Clarrador, ele está prestes a finalizar Queia, mas Luffy chega bem na hora e segura o seu braço. Porém, Clarrador começa a se mover em alta velocidade, fazendo com que Luffy não conseguisse prever seus movimentos e fosse ferido no peito. Então o jovem fecha os olhos para se concentrar somente nos sons dos passos do Clarrador, e dessa forma ele consegue acertar um soco no cara. Já no mano a mano, Clarrador mostra que não é páreo para Luffy, e logo é derrotado por uma cabeçada do chapéu de palha. Após isso, Queia decide dar o navio que Luffy queria para agradecê-lo, e ele nota a semelhança entre a estátua do navio e o falecido Merry, e por isso decide chamar o navio de Going Merry para homenageá-lo. E aí Luffy convida o Usopp para entrar para o seu bando, mas o jovem não quer deixar Queia sozinha. Contudo, ela explica que precisa ser mais independente agora. Portanto, Queia dá um beijo de despedida em Usopp, e os 4 partem em direção ao Grand Line. No entanto, Garp segue o navio deles e começa a atacá-los, e Luffy fica surpreso ao ver o seu avô após tanto tempo. Fala galera, vocês querem ver a continuação do live action de One Piece aqui no canal? Me contem nos comentários e caprichem no like. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.